estamos com um entrevistado aqui no estúdio, como o Gilberto antecipou antes, deputado Felipe Camozzato, do Partido Novo, está aqui para conversar com a gente ainda sobre a gente está falando aí há alguns dias sobre as jornadas de junho de 2013, aquelas mobilizações que tomaram conta do país e que de alguma maneira se seguiram nos anos seguintes, não se encerraram em junho, né, mas acho que ali inaugurou um momento de mobilização popular por diversas pautas. E aí a gente queria entender contigo, Felipe, primeiro, bom dia, obrigado por estar aqui, entender qual foi a tua participação, em que momento você entende que também deveria estar fazendo parte daquela mobilização social que se criou a partir de então. Bom dia, Bruna. Bom dia, Bruno. Um prazer estar aqui no Band News. Também cumprimentar o Gustavo, o Gilberto, todos que estão nos ouvindo. E foi muito interessante aquela época, realmente, né? Olhando agora para o passado, botando em perspectiva, é muito interessante poder avaliar os desdobramentos que tiveram, que a gente não fazia ideia do que aconteceria. Eu lembro que logo nos primeiros dias eu estava na empresa, né? Eu tive a sociedade empresarial ali em Canoas, era a nossa matriz, e a gente acompanhando pelo rádio até para ver o horário que ia voltar do trabalho, por conta do trânsito, né? E aí eu via muito aquele negócio, inicialmente, muito em torno do valor da passagem, aí começou a surgir a ideia do passe livre, e na época eu que já me identificava como um liberal, né, a gente estava começando a montar o Partido Novo no Rio Grande do Sul, a gente dizia, olha, a gente vai precisar participar dessas manifestações, até para falar que o passe livre não é uma ideia que a gente considera boa, acho que dá para resolver o transporte de outras formas, isso vai acabar, né, tendo desdobramentos ruins para o cidadão, etc, etc. Então a gente iniciou uma participação, inclusive com alguns membros daquele grupo indo para as ruas, levando cartazes contra o passe livre, por exemplo, né? E falando sobre alternativas para o transporte público brasileiro, e especialmente na metropolitana, né? Então foi muito interessante, uma abordagem que em seguida, né, na sequência, a gente dizia que as manifestações viraram um x-tudo, né? Sim. Porque aí tanto tava pessoas, né, liberais como nós lá, dizendo que eventualmente a solução passava pela privatização da Carris, a quem estava, né, em partidos de extrema esquerda pedindo para estatizar tudo e passe livre. Ou seja, né, não existia talvez momento mais democrático e plural, né, da ebulição civil brasileira do que aquele momento de 2013, né? E ato seguinte, né, ali também a própria direita, de certa forma, né, nas suas diversas correntes, acabou redescobrindo o ir à rua. Porque esteve muito tímida durante muito tempo. E aí eu até faço uma reflexão, claro que eu não vivi isso, né? Talvez nós aqui não tenhamos vivido isso, que foi o passado da ditadura militar e tudo que ficou de um sentimento pesado com relação ao rótulo da direita, né? E aí talvez isso tenha intimidado muita manifestação pública, especialmente de quem se autodeclarava de direita, para não ser confundido, né, com aqueles que eram, né, contrários a uma democracia, a algo do gênero. E ali a gente se redescobre o ir à rua para falar sobre pautas republicanas, sobre ideias políticas, né, sobre novas visões de mundo dentro da perspectiva democrática. Né, passam 2 anos e nós estamos nas ruas começando a pedir o impeachment da Dilma. Não é uma coisa que a gente jamais imaginou que aconteceria, né? Não foi uma coisa que se pensou possível, mas eu imagino que a força das manifestações que ocorreram em 2015 só tiveram aquele volume porque se aprendeu que era possível ir para a rua e protestar em 2013, né, de maneira pacífica, ordenada. Aliás, 2013 se encerrou porque deixou de ser pacífico e ordenado, né? E só para colocar um pouco em contexto, assim, deputado, eu queria saber a sua opinião, porque se a gente for comparar com os outros movimentos internacionais também de manifestação popular anteriores às jornadas de junho, eles eram muito diferentes na origem, né? Tinha alguns pontos em comum, mas as origens eram bem diferentes, né? E se a gente for pensar que em 2011, no primeiro ano do governo Dilma, no segundo, né, depois da eleição, que vieram medidas pouco liberais da política fiscal e que impactaram, a princípio, fortemente, mas com o passar dos anos foram impactando muito mais o sistema produtivo. E se a gente for pensar que em 2010
grandes grupos econômicos estavam do lado do governo federal, do lado do PT, apoiando o PT, e isso foi se diluindo, né? Principalmente por essas medidas fiscais de 2011, isso foi impactando muito empresários, o desemprego foi crescendo, a inflação foi silenciosamente crescendo para depois estourar em 2015, né? Então teve todo um processo financeiro, fiscal e econômico que foi impactando no sistema produtivo e talvez isso tenha de alguma forma empurrado a direita também para se descolar do governo, do apoio ao governo federal e ser contra o governo e ir também às ruas nesse sentido? Não, com certeza o processo econômico ajudou muito a fazer com que a indignação virasse ação. Mas eu tenho uma convicção de que 2013, a partir dos movimentos de esquerda, a esquerda acabou ajudando a direita a descobrir as ruas. Porque nós tivemos diversos momentos de turbulência econômica e também cenários, né, de certo caos econômico brasileiro. Ali no final dos anos 90, por exemplo, o governo FHC, nós tivemos, né, algumas crises relevantes. Ainda a própria eleição do Lula se justifica por também, e com o volume de votos que foi lá em 2002, por uma insatisfação que se tinha, né, de diversas classes populares e segmentos da população com a situação que o país vinha enfrentando. Então, mas nesses momentos não houve uma ida às ruas de quem se identificava de direita, seja liberais, conservadores e tudo mais. Aliás, hoje nós falamos liberais, conservadores, porque se permitiu exercitar os conceitos, inclusive nas ruas. Certo. Porque eu lembro muito bem de quando eu estava ali em 2011, 2012, começando a explorar mais da literatura política, né, de viés de direita, que eu comecei a aprender sobre esses conceitos. Mas a gente só começou a exercitar, qual é a diferença do liberal clássico, né, do libertário, do conservador mais religioso, do conservador econômico e por aí vai. Hoje a gente consegue, de certa forma, né, ter uma prateleira de produtos ou de rótulos bastante plural dentro do espectro da direita. Antes estava todo mundo dentro do mesmo rótulo e também por isso talvez tinha essa cautela do cidadão de, vou pra rua, daqui a pouco eu vou estar associado ao cara que é de uma extrema direita que defende um militarismo, né? Eu não quero estar associado a isso, não quero estar associado à ditadura, enfim. E hoje isso está muito bem exercitado também graças às manifestações. Mas assim, eu tenho convicção de que a situação econômica ajudou a intensificar e dar volume. E até é irônico, né, fazer a avaliação, mas a esquerda brasileira ajudou a despertar a direita brasileira e ensinou ela a ir para a rua, né? E isso, até você disse, né, que não foi algo planejado, premeditado, a participação dos grupos de direita a partir de 2013, mas ela se manteve nos anos seguintes. Significa, né, na sua avaliação, que a direita soube se organizar melhor do que a esquerda para ocupar não só a rua, né, ocupou a rua, mas com isso ocupa os espaços de opinião, conquista a sociedade a favor da sua pauta. Então, mesmo que não tenha sido premeditado a organização, ela aconteceu de forma mais organizada, digamos assim. Eu não sei se foi assim, uma coisa tão organizada assim, tá, Bruna? Eu acredito muito na lógica da ordem espontânea. O conhecimento está fluido na sociedade, está disperso e aos poucos, né, essa interação vai produzindo certos consensos. E as redes sociais facilitaram muito assim, entender esses consensos mínimos, né? Um deles que se estabeleceu muito rapidamente por conta das manifestações de 2013 é que não era concebível você ir para as ruas e depredar patrimônio público ou privado. Então esse foi um consenso mínimo que foi estabelecido. Olha, manifestações com pessoas que pensam, né, dentro da lógica da direita, não podemos permitir que haja uma depredação dos espaços públicos, do patrimônio público e privado. Então, nas manifestações de 2015, por exemplo, eu ajudei, contribuí ali na organização, né? Nunca fui uma liderança que foi à frente do microfone. Aliás, só passei a estar na frente do microfone quando efetivamente me tornei candidato e tudo mais, né? Porque antes disso eu era sócio de empresa, tinha 70 funcionários lá junto com meus sócios para cuidar numa cidade que estava sendo administrada pelo PT. E aí eu ficava até na insegurança de me expor e daqui a pouco, né, a empresa e os meus funcionários terem uma retaliação política por conta de uma exposição de insatisfação em manifestação. Mas naquela ocasião, eu lembro que quando a gente começou a organizar, a gente falou, olha, nós precisamos ter garantia de que não vai ter nenhum louco que vai querer quebrar, né, uma vidraça, vai querer fazer algum tipo de vandalismo. Então, nós tínhamos alguns amigos que trabalhavam ou com segurança privada, né, ou que eram digamos, né, lutadores de jiu-jitsu e tudo mais, que a gente dizia, olha, vamos se organizar aqui para se a gente ver alguém, né, que tá com uma pedra na mão, tá com uma garrafa, tá com uma mochila
mochila, daqui a pouco com algum explosivo, para a gente tentar denunciar essa pessoa à polícia rapidamente, manter, né, a Brigada Militar junto conosco, porque nós tínhamos o receio também de que pudesse ser um ambiente onde a família pudesse estar presente, onde a pessoa sentisse a vontade de trazer seu filho, né? E só assim tu massificaria as manifestações também, né? Porque senão ficava um pouco daquele espírito de 2013, especialmente da reta final de 2013, que era basicamente jovens e muitos mascarados tocando fogo em lixeira e tudo mais, né? O que produziu, inclusive, uma certa rejeição, né, da sociedade em torno daquilo, e a pauta parou de ser discutida. Passou, né, o que estava em debate virou secundário, né? O debate nacional se girou em torno das depredações, dos black blocs e tudo mais. Deputado, é interessante a gente analisar também o surgimento do bolsonarismo, né? Porque Bolsonaro, me parece, soube surfar muito bem nessa onda, né? E se aproveitar dessa indignação popular e se colocar como um ser ali anti-establishment, que ele costumava usar esse termo, né? E é interessante analisar também que ele acabou, de certa forma, unindo a direita, que havia perdido as últimas 4 eleições presidenciais, né? Como é que tu analisa, como é que tu enxerga o surgimento e popularidade do Bolsonaro e do bolsonarismo a partir desses atos de 2013? Olha, eu acho que o Bolsonaro não surge ali como uma figura política relevante em 2013. Eu acho que ele passa a ter um papel mais relevante ali próximo mesmo de 2018. Eu me recordo de que mesmo em 2015, quando a gente inicia as manifestações e tudo mais, não existia uma demanda, nem faixas, nem pessoas falando do Bolsonaro. A gente estava falando muito sobre, né, talvez o antipetismo sendo exercitado, né, um pouco das ideias econômicas, né? É até interessante pensar assim, olhando nessa perspectiva, né? Naquela época eu lembro que a gente estava muito preocupado em trazer as pessoas para as ruas. E aí eu particularmente achava muito chato ir para manifestação. Eu achava, né, perder um domingo de tarde, o pessoal tá com, né, Grenal ali, Grêmio Inter para assistir, o churrasco, a família e tudo mais. Para que a pessoa vai para a rua para ouvir discurso político? Talvez seja um dos piores programas para se fazer num domingo, né? Ainda mais num domingo de sol. E eu ficava matutando sobre aquilo. A gente acabou, junto com alguns amigos ali, montando a banda Louca Liberal, vamos criar umas musiquinhas, umas marchas de carnaval, tudo mais, uma coisa bem humorada, descontraída. Depois até a própria banda, né, me afastei, e a própria banda acabou pegando um tom bolsonarista ali e tal, mas naquela época a nossa preocupação era essa: como é que a gente consegue falar sobre as nossas ideias e não sobre pessoas, né? Passadas as eleições de 2016, aí sim começa cada vez mais a se discutir quais são as pessoas, quais são as alternativas de 2018. E eu acho que o fenômeno Bolsonaro foi muito mais uma figura posicionada de maneira muito firme no espectro da direita e que tinha viabilidade eleitoral. E aí aglutinou. E aquele mesmo comentário que eu ouvia na véspera da eleição de 2018 é o que eu ouço por muita gente hoje, né, seja apoiadores do Bolsonaro ou decepcionados com o Bolsonaro, de que, olha, ele não representa exatamente o que eu penso, mas ele tem viabilidade eleitoral e acabou aglutinando diversos grupos. Eu acho que o Bolsonaro foi um fenômeno nesse sentido. Acho que ele tem uma capacidade de comunicação que ela é muito relevante, ele é um fenômeno da comunicação, né, para o espectro da direita, conseguiu juntar seguidores de todas as camadas sociais, né, por conta do linguajar simples, às vezes, né, às vezes mais grosseiro, né, ou mais tosco, enfim, a gente brincava, né, que é o tiozão do churrasco ali, né, mas ele conseguia se comunicar com o brasileiro comum, coisa que a própria direita tem uma dificuldade muito grande, né, nós liberais, né, às vezes a gente brinca, a gente está muito sofisticado, estamos falando sobre, né, termos acadêmicos, como é que a gente populariza o discurso? O Bolsonaro conseguiu fazer isso, então eu acho que ele surfou, sim, numa onda política de um momento onde se demandava uma alternativa à direita e que tivesse viabilidade eleitoral. Ele foi esse produto. Deputado, só para encerrar da minha parte, sobre o MBL, né, que você fez parte também naquele começo ali, na sua primeira eleição também, que foi uma organização não partidária, que trazia várias ideias liberais, várias ideias de transformação liberal, e que no momento, assim como qualquer luta, seja de qualquer campo, no momento que se
se toma um partido, ele precisa ser encaminhado em um viés partidário, né, que é mais democrático, com várias outras opiniões diferentes. Como é que você vê aquele surgimento que foi muito forte, né, no Brasil inteiro, de vários jovens ligados a ideias liberais, e que muitos deles tiveram, assim como você foi para o Novo, o Kim Kataguiri foi para a União, outros tiveram links com outros partidos e tiveram que, bom, aí vou me adaptar mais a uma ideia partidária e talvez abrir mão de algumas ideias da origem do movimento. E o que sobra hoje do ideário do MBL daqueles anos? Olha, sobre o MBL, assim, eu acho que o MBL nunca teve uma força expressiva no estado do Rio Grande do Sul, tá? Eu acho que eles sempre tiveram uma concentração muito forte ali no estado de São Paulo, talvez um pouco Rio de Janeiro, e eu me recordo da formação do próprio MBL. O Fábio Osterman foi um dos criadores naquela ocasião, em seguida acabou se afastando do movimento, e eu também participei como voluntário durante as primeiras 2, 3 manifestações, e depois eu mesmo acabei, né, me afastando. Até concorri a vereador sem apoio do MBL, né, que optou por apoiar uma outra candidatura, e na época, né, eu entendia que o papel de um movimento social, né, ou movimento político, que o MBL é isso, né, um aglutinamento de pessoas em torno de ideias, né, com viés ideológico, mas é um movimento social. Ele não tem a seriedade, a credibilidade e a responsabilidade de uma instituição partidária. Então, na medida que membros voluntários ou não, lideranças ou não do MBL querem participar da vida pública, da política, eu entendo que eles precisam procurar uma instituição partidária que dê guarida para essa representação, porque daí tu institucionaliza, né? O Novo eu entendi que era a melhor alternativa e por isso que eu ajudei a fundar o partido e depois fui candidato pelo partido. E outras pessoas decidiram por outros caminhos e isso faz parte. Mas eu acho que o MBL cumpre ainda hoje essa função. Ele já mudou bastante, né? Já foi um movimento que teve um caráter mais de debater ideário, já foi um movimento que abraçou pessoas e se tornou mais personalista, depois volta, aí ele vira pragmático no momento e depois, né, deixa de volta a querer debater origens mais teóricas. Então, como qualquer movimento social, né, é um organismo vivo e né, dinâmico, né? E por isso também que é difícil tu conseguir ter uma representação política que está vinculada diretamente a esse movimento. Tu precisa estar num partido que tem mais continuidade, que tem uma certa responsabilidade com as suas pautas, as suas posições e tal. E o MBL não precisa ter essa seriedade, esse compromisso, né, que um partido político precisa ter. Então eu vejo que o MBL hoje ele cumpre a função que ele cumpria desde o princípio, de ser, de certa forma, né, um agitador social de ideias, né, de estar no debate público, de estar pautando manifestação, de estar na rede social, né, ora fazendo, né, um meme, ora fazendo, né, uma lacração, ora fazendo uma provocação e tudo mais, e isso ele cumpre muito bem. Eu acho que eles têm uma habilidade muito interessante de comunicação, especialmente para o jovem, né, e de introduzir os conceitos liberais, né, a seu modo, para essa juventude que é um usuário de rede social, né, muito assíduo. Mas, né, de novo, né, é um movimento social como diversos outros que temos pelos espectros ideológicos brasileiros. Quero entender contigo, Felipe, também para a gente ir encaminhando aqui para o encerramento. Você falou, né, que talvez um dos saldos de 2013 para cá foi essa possibilidade de levar o debate político a lugares onde não acontecia antes, né, que hoje as pessoas compreendem melhor quais são as divisões de ideologia e pensamento dentro de um campo político, seja a direita, seja a esquerda. Esses temas vieram à tona, né? Isso você tira como um saldo daquele momento e se não isso, ou além disso, o que mais você entende que fica como saldo, como legado daquelas mobilizações que começaram em 2013, tinham uma pauta específica, mas se ampliaram devido a inúmeros fatores, né, foram diversificando. O que a gente pode tirar de 2013 nos deixou isso de legado? Olha, eu acho que tem alguns legados importantes que ficam de 2013, né? Primeiro, né, eu acho que a sociedade brasileira, de modo geral, ela amadurece politicamente e se reconecta com esse sentimento de participar ativamente da política, seja se manifestando na rua, seja dando sua opinião na mesa de bar, né, ou na rede social. Acho que ali é um despertar do cidadão comum que estava alijado, talvez, do processo político, de, olha, eu tenho participação nisso, né, se não diretamente, né, opinando sobre o que está acontecendo. Então, acho que isso é muito interessante, né? Isso, de certa forma, traz responsabilidade individual
para o cidadão de participar de alguma forma do processo político. E na medida que ele começa a participar, ele começa a se ver obrigado a entender minimamente do que está acontecendo. Então ele se informa mais, ele acaba discutindo mais isso, ele acaba trocando ideias e vai se descobrindo nesse processo. Outro legado importante que eu acho que fica também é que a própria lógica da manifestação hoje me parece muito claro que a sociedade brasileira não tolera mais depredação, né, atos de vandalismo em manifestações da sociedade civil, né? Aliás, nenhuma delas, né, seja da sociedade civil ou enfim, forças organizadas. Virou um consenso social brasileiro, independente de esquerda, direita, olha, né, não cabe depredação, não cabe a violência e tudo mais. E aprendemos isso a duras penas, né? Foram não apenas as depredações de patrimônio, como naquela ocasião se perdeu uma vida de um jornalista da Band, né? Sim. Então um fato lamentável, um fato, né, extremamente radical e perturbador para aquele momento, que gera um choque e que produz, de certa forma, esse consenso mínimo também, que depois as manifestações posteriores já tem uma outra lógica de organização e de execução. Outro legado que eu acho também é que, como tu bem falaste, Bruna, a gente começou a estudar e aprender mais sobre os conceitos. Lá na criação do Partido Novo, por exemplo, o Novo não se posicionava à esquerda ou à direita. Nós não gostávamos de discutir rótulos, porque nós víamos a dificuldade do brasileiro médio de compreender o rótulo. Então a gente não dizia nós somos um partido de direita, porque facilmente tu era interpretado sobre qual é o conceito de direita que está na cabeça daquela pessoa, porque ela nunca exercitou aquilo. Ela talvez tenha ouvido algum momento, né, que, direita é autoritarismo, esquerda é progressismo, e era isso, sabe? Então, essa pobreza do conhecimento dos termos era muito latente naquela ocasião. E hoje isso é muito mais refinado, né? Hoje o próprio Novo, eu lembro que na campanha de 2016, eu não podia fazer campanha dizendo que eu gostaria de privatizar tudo. Era extremista, sim, né? Hoje eu consigo debater abertamente isso e com a seriedade que o tema denota. Porque tu fala assim, olha, eu sou a favor de privatizar todas as estatais, né? Pode parecer meio chocante, mas tu consegue hoje conversar racionalmente sobre qual é a motivação para isso. Por que isso pode fazer sentido e pode contribuir? Naquela época não existia como fazer esse debate. Era a favor ou contra e só. Exatamente. E o Novo hoje se coloca, né? O Novo é um partido de direita liberal, a favor das instituições, da democracia. Então tu consegue fazer um posicionamento mais refinado, né, das caixinhas que tu pertence. Isso é muito interessante. É um amadurecimento de forma né, geral aí da democracia brasileira, das instituições brasileiras. Uma pena também que a gente, depois de tudo isso, ainda esteja vendo alguns absurdos do ponto de vista institucional, que hoje também nós temos maturidade para poder fazer o apontamento e a condenação, né? De dizer, olha, aqui o poder está se excedendo, não deveria estar fazendo esse tipo de atitude, e o cidadão consegue compreender essas nuances, né? Hoje nós sabemos os nomes dos juízes do STF, sim, né? Hoje nós entendemos o papel do Senado como, né, um poder fiscalizador ou, né, o poder que vai lá e sanciona a indicação presidencial para o STF. Hoje nós entendemos como é que funciona, grosso modo, um processo legislativo de votação, né, o sistema bicameral, depois o veto, ou sanção, enfim. De certo modo, você avançou no conhecimento da política e isso é legado, sem dúvida, daquele processo que se iniciou lá atrás. Deputado estadual Felipe Camozzato, do Partido Novo, obrigado por vir até aqui à Band, nos atender e trazer boas reflexões sobre esses eventos tão importantes, né, que foram as jornadas de junho. Obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, eu agradeço o convite, um prazer estar aqui, volto sempre que me convidarem, né? Convidaremos. E eu gostaria de encerrar com uma provocação só, né? Por favor. As jornadas de junho foram muito relevantes, de fato, mas as maiores manifestações da história do país ocorreram 2 anos após ali, justamente nos processos de manifestações do impeachment da Dilma Rousseff. Eu acho que vai caber uma reflexão de 10 anos depois, porque muita coisa também mudou nesses movimentos, né? Ficaremos atentos para tratar Mas obrigado disso. pelo convite e um prazer estar falando com todos vocês. Valeu. Obrigado.